queridos alunos, dando continuidade aos nossos trabalhos, mais uma aula hoje de processo penal para vocês. Nosso tema de hoje vai ser inquérito policial, tá bom? Então vamos lá, inquérito policial. O que é um inquérito policial? Vamos lá, conceito. Inquérito policial nada mais é que o conjunto de atividades de investigação que são presididas pela autoridade policial. Quem é a autoridade policial? É o delegado de polícia, que tem como finalidade fornecer para o titular da ação penal indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Então vou repetir, inquérito policial é o conjunto de atividades de investigação que são presididas pelo delegado de polícia e tem como finalidade fornecer para o titular da ação penal indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Então, veja só, senhores, entenda, o inquérito policial é uma fase pré-processual, é uma fase de investigação. O presidente do inquérito policial é o delegado de polícia. E a finalidade do inquérito, ao contrário do que muitos pensam, não é condenar ou absolver ninguém. A finalidade do inquérito é dar para o titular da ação penal. Quem é o titular da ação penal? Na ação penal pública é o Ministério Público. Na ação penal privada é o particular. O que o inquérito quer dar para o Ministério Público na ação penal pública e para o particular na ação penal privada? Duas coisas, indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Tá bom, turma? Vamos lá. Características do inquérito policial. Se você preferir, princípios do inquérito policial. Então vamos lá. Quais são as principais características, os principais princípios do inquérito policial? Primeiro lugar, o inquérito é inquisitivo. Então, como regra, no inquérito não existe contraditório e ampla defesa. Então, primeira característica do inquérito, o inquérito é inquisitivo. O que significa isso? Como regra, no inquérito não temos contraditório e ampla defesa. E é por isso, turma, que o artigo 155 do Código de Processo Penal, o artigo 155 do CPP, ele fala assim, ó, as provas produzidas no inquérito não podem condenar o réu, salvo se forem confirmadas, ratificadas na frente do juiz. Então, as provas produzidas no inquérito não podem condenar o réu, exceto se forem produzidas na frente do juiz, confirmadas na frente do juiz. Por quê? Porque a partir do momento que o juiz recebe a denúncia, a partir do momento que começa de fato o processo penal, súmula 523 do STF, a falta de advogado gera a nulidade absoluta. Mas eu preciso ter advogado no inquérito? Não. Porque o inquérito é inquisitivo. O que significa isso? Que durante o inquérito, como regra, não temos nem contraditório, nem ampla defesa. Tá bom, turma? Existe uma exceção? Existe. As provas não repetíveis. Provas não repetíveis são aquelas provas que, diante da sua natureza física, elas não podem ser reproduzidas, não podem ser confirmadas na frente do juiz. Como, por exemplo, né, senhores, o exame de corpo de delito. Nesse caso, as provas vão ser produzidas unicamente na fase de inquérito. E elas vão poder condenar o réu? Sim, porque essa prova vai ter contraditório. Um contraditório postergado, um contraditório diferido. Tá? Mas vai ter. O advogado vai poder contrariar essa prova lá na frente. Então ela vai ter contraditório sim, embora postergado, embora diferido. O que a gente tem que tomar cuidado para a prova da OAB é uma questão que está no estatuto. Está lá na Lei Federal 8.906 de 94, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Ali no artigo 7º, inciso 21, no início do ano de 2016, foi incluído um novo direito para o advogado, que a partir do momento que ele ingressa no inquérito policial, ele passa a ter o direito de ser intimado de todos os atos posteriores, sob pena de nulidade absoluta. E ainda de formular o que, senhores? Questões e quesitos. Professor, eu não entendi. Isso mesmo. O Estatuto da OAB acabou dando uma mitigada, uma relativizada nesse princípio que está no CPP, que o inquérito é inquisitivo. Porque a partir do momento que o advogado agora ingressa no inquérito, ele passa a ter o direito de ser intimado de todos os atos posteriores, sob pena de nulidade absoluta. Artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da OAB. A segunda característica do inquérito, o inquérito é escrito.
o inquérito é obrigatoriamente escrito. Não existe inquérito policial oral. A terceira característica do inquérito, o inquérito é oficial. Ué, quem é o presidente do inquérito? O presidente do inquérito, conforme nós já estudamos, é o delegado de polícia. Delegado de polícia que pertence a uma instituição pública chamada polícia. Pode ser a Polícia Federal, pode ser a Polícia Civil. Logo, doutores, o inquérito sempre goza de oficialidade. A quarta característica do inquérito é a obrigatoriedade. Preenchido os requisitos legais, o delegado está obrigado a instaurar o inquérito. Preenchido os requisitos legais, o delegado está obrigado a instaurar o inquérito. Então decora, para o delegado o inquérito é obrigatório. Mas professor, quais são esses requisitos? Calma, daqui a pouco eu vou falar. Quinta característica do inquérito, o inquérito é indisponível. O que significa o inquérito ser indisponível? Significa que uma vez iniciado o inquérito, o delegado não pode abrir mão dele, não pode desistir dele. E o Ministério Público arquiva inquérito? Não. Está lá no artigo 17 do Código de Processo Penal. No Brasil, apenas o juiz arquiva inquérito. Logo, o inquérito é indisponível, turma. Sexta característica do inquérito, o inquérito é dispensável, ou seja, o inquérito é facultativa. Aí o aluno fala, opa, Tiago, pera lá, primeiro você falou que o inquérito era obrigatório, agora você está falando que ele é facultativo? Tá uma zona essa aula. Querido aluno, querida aluna, calma, segura na cadeira, calma, vamos pensar, vamos usar o cérebro. O inquérito é obrigatório para quem? O inquérito é obrigatório para o delegado de polícia. Preencheu os requisitos legais. O delegado tem a faculdade ou a obrigação de instaurar o inquérito? Ele tem a obrigação. Mas o inquérito, então, é facultativo para quem, professor? O inquérito é dispensável para quem? Para o titular da ação penal. Se o inquérito tem como finalidade dar para o titular da ação penal indício de autoria e prova da materialidade delitiva, o que significa isso, doutores? Que se o titular da ação penal já possuir o indício de autoria e a prova da materialidade delitiva, ele não dependerá do inquérito policial. Em outras palavras, é possível existir uma ação penal que não tenha sido precedida, que não tenha sido investigada por inquérito policial? Tranquilamente, porque o inquérito para o titular da ação penal é facultativo, ou seja, é dispensável. Perfeito? E a última característica importante do inquérito, o inquérito, senhores, ele é sigiloso. Mas ele é sigiloso para quem? Ele é sigiloso para o público em geral. Ele é sigiloso para o juiz? Claro que não. Ele é sigiloso para o Ministério Público? Claro que não. E ele é sigiloso para o advogado? Também não. Lembrem que, como regra, advogado não precisa de procuração para ver o inquérito, salvo se o inquérito tiver segredo de justiça. Se tiver segredo de justiça, aí o advogado vai precisar de procuração. Lembra para a prova, se o advogado for pegar o inquérito sem procuração, que não tem segredo de justiça, ou seja, ele teria o direito de pegar o inquérito para verificar, para fazer cópia, para tirar foto, veja, o que a gente vai fazer? Impetrar um mandado de segurança em primeira instância, apontando como autoridade coatora o delegado de polícia que está negando injustamente a vista do inquérito para o advogado. Cuidado com a súmula vinculante número 14 do STF, que agora também está reproduzida dentro do Estatuto da OAB como letra da lei. Certo, senhores? Mas olha a súmula vinculante do Supremo. É direito do advogado, no interesse do seu cliente, ter acesso amplo e irrestrito a todas as provas, senhores, já documentadas, já juntadas no processo, no inquérito. Professor, não entendi. Repete. É direito do advogado, no exercício de defesa do seu cliente, ter acesso amplo e restrito a todas as provas já documentadas durante o inquérito, senhores. Deixa eu entender, professor. Uma interceptação telefônica, ela vai ter vista para o advogado? Como regra, sim. A interceptação telefônica, o advogado só vai descobrir quando terminar a interceptação e o delegado juntar os autos em apartado no inquérito. Como assim autos em apartado? Se você lê a Lei 9296 de 96, que fala de interceptação telefônica, o delegado precisa criar autos em apartado, porque esse autos em apartado, enquanto a interceptação rolar, o advogado vai ter o quê? Sigilo, ele não vai conseguir ver, mesmo com procuração. Agora, doutores, vamos imaginar que o delegado tenha feito a burrice de, antes de terminar a interceptação, ele já juntou no inquérito principal. Meu amigo, é isso que o Supremo fala. Juntou, delegado. Não interessa se a investigação está rolando ou não. Juntou nos autos principais, o advogado tem que ter acesso. É proibido o sigilo para o advogado a partir do momento
que se junta à petição nos autos principais. Perfeito, doutores! Documentou, o advogado tem o total acesso amplo e restrito às provas, desde a fase de inquérito. Tá bom, doutores? E aí nós terminamos com as características do inquérito. E aí nós vamos falar ainda nesse bloco das formas de início do inquérito policial. Veja, doutores, existem 4 formas do inquérito policial se iniciar. A primeira forma é de ofício, pelo delegado de polícia. Quando que o delegado tem a obrigação de instaurar o inquérito de ofício? Primeiro lugar, ele tem que tomar conhecimento do fato. Segundo lugar, tem que ser um crime processado por ação penal pública incondicionada. Tem que ser um crime processado por ação penal pública incondicionada. O delegado tomou conhecimento do fato e o crime é de ação penal pública incondicionada, ele tem que instaurar o inquérito de ofício. Lembre, boletim de ocorrência não é pedido, é resguardo de direito. Então, se você faz um BO e ele, através do BO, toma conhecimento do fato, ele de ofício vai instaurar. Porque quando você faz boletim de ocorrência, isso não significa que você está pedindo nada, tá bom? Segunda forma de início do inquérito é a pedido da vítima. Então, nas ações penais públicas incondicionadas e nas ações penais privadas, o pedido se chama requerimento. Na ação penal pública condicionada à representação da vítima, o pedido se chama, obviamente, representação. Tá bom, turma? Olha só, se a vítima for menor ou incapaz, quem faz o pedido para o delegado? O representante legal. Se a vítima não tem representante legal ou já faleceu, quem pede para o delegado? O famoso CAD. Quem é CAD? C-A-D-I, ou seja, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Se conflitar os interesses, né, senhores, do representado com o CAD, o que significa que o juiz nomeia para ele um curador especial que vai atuar somente nesse caso, doutores. Perfeito? Olha só que interessante. Cuidado agora. Se a vítima pedir e o delegado indeferir a instauração do inquérito, cabe recurso? Cabe recurso para o chefe de polícia. Então, se a prova falar que a vítima pediu, o delegado indeferiu a instauração do inquérito, recurso para o chefe de polícia. E lembre, turma, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação da vítima e nos crimes de ação penal privada, o delegado não pode instaurar um inquérito sem o pedido da vítima. Certo? Então, vou repetir. Olha só, lembra que eu falei? Quando que o delegado está obrigado a instaurar um inquérito? Depende, porque depende dos requisitos. Se o crime for de ação penal pública incondicionada, basta ele tomar conhecimento do fato. Se o crime for de ação penal privada ou de ação penal pública condicionada à representação da vítima, o delegado precisa do pedido da vítima. Ele não pode instaurar o inquérito sem antes ter o pedido da vítima. Terceira forma de início do inquérito é através da requisição do juiz, do Ministério Público ou do Ministro da Justiça. Então, o juiz, o promotor ou o Ministro da Justiça, eles podem requisitar que o delegado instaure inquérito. Lembra que as regras acima têm que ser respeitadas. Se for uma requisição de crime de ação penal pública incondicionada, chegou a requisição, o delegado já está obrigado a instaurar. Se for um crime de ação penal privada ou de ação penal pública condicionada à representação da vítima e tiver requisição, lembre, o juiz, o promotor ou o Ministro da Justiça tem que lembrar que antes de requisitar, tem que colher a assinatura do consentimento da vítima, porque o delegado só pode instaurar inquérito para apurar ação penal privada e ação penal pública condicionada à repressão da vítima, se houver de fato o pedido da vítima. Tá bom, turma? E a quarta e última forma de início do inquérito é através da prisão em flagrante. Então, quando o indivíduo é preso em flagrante, quando o delegado ratifica o flagrante que foi dado na rua, quando o delegado, então, lavra o auto de prisão em flagrante, aí nós temos a quarta e última forma de início do inquérito, turma. Perfeito? Eu tenho certeza que não tem segredo, eu tenho certeza que você está destruindo aí na sua casa. Para, volta quantas vezes você quiser. Eu sei que tá rápido, mas é para conseguir deixar o vídeo menor, para ele subir mais rápido. E o conteúdo é o mesmo. Se tiver muito rápido, para, volta. Vantagem do vídeo, quantas vezes você quiser até você absorver. Perfeito, senhores? No próximo bloco eu farei algumas observações sobre o inquérito policial e nós falaremos ainda do encerramento do inquérito e dos prazos de encerramento do inquérito. Fiquem com Deus, vamos estudando, que eu tenho certeza que já deu certo para todo mundo que está aqui me assistindo. Qualquer coisa, contato arroba professortiagoperes.com.br, contato arroba professortiagoperes.com.br, com a certeza do sucesso de todos vocês, rumo à sua aprovação. Vamos estudar com tudo e tchau!